Doutor, ao invés de fazer o tratamento de canal, a gente não pode já partir para fazer um implante já de uma vez, não? Essa é uma pergunta que eu ouço demais nas consultas iniciais nossas aqui na Clínica Núcleo Endo. E eu sempre digo o seguinte, é inegável que os implantes vieram trazer um avanço muito grande no que diz respeito à substituição dos dentes que estão numa condição que realmente não tem o que se fazer e precisam ser removidos. Mas uma coisa que a gente tem que pensar sempre, e eu sempre explico isso para os nossos pacientes aqui, é que assim, o projeto de engenharia do nosso corpo, ele é perfeito. Tudo que existe tem uma razão e o mais importante é a gente entender esse fundamento, porque isso certamente vai ser uma informação de qualidade para guiar as nossas decisões. Eu não sei se você sabe, mas os dentes, para ficarem presos ao osso, eles são presos através de uma pequena membrana que recobre a raiz, chamada ligamento periodontal. Esse ligamento, num primeiro momento, a função dele vai ser agir como se fosse um amortecedor. Se a gente não tivesse ligamento periodontal, seria muito comum a gente quebrar os dentes durante a mastigação. Mas acontece que esse ligamento ele funciona como um amortecedor justamente para distribuir essas forças que são ocasionadas durante o processo de mastigação. Mas mais do que isso, na verdade essa membrana ela tem um mecanismo muito delicado. Ela possui no seu interior fibras de nervos que eles captam as informações da mastigação e dependendo da consistência do alimento, essa informação ela é jogada para o nosso sistema nervoso central e para a nossa musculatura e isso calibra a força da mastigação que a gente vai fazer para poder triturar o alimento. Os implantes, mais uma vez, é inegável o avanço que eles vieram trazer, mas os implantes, sendo uma peça de titânio que simplesmente é rosqueada no osso, diretamente o osso, não possuem essa estrutura delicada. E existem diversos trabalhos científicos que mostram que realmente essa ausência desse ligamento, a ausência dessa membrana, provoca algum nível de desajuste, de desbalanceio na ação dessa musculatura durante a mastigação. Então uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que assim, um dente realmente, para ele evoluir para uma substituição por um implante, precisa ser um dente que realmente esteja numa condição de um compromisso de estrutura muito grande que não suporte a mastigação que vai ser exercida ali em cima. Porque do contrário, o ideal é preservar a sua estrutura. Porque quando você preserva o seu dente, você preserva o funcionamento harmônico de toda essa musculatura da articulação e de todos os órgãos que vão compor isso que a gente chama de sistema estomatognático, que nada mais é do que essa parte nossa do rosto que faz a mastigação e a trituração dos alimentos. Então, muitas vezes é comum que pacientes que usem implantes tenham fraturas da coroa de implante, porque não conseguem calibrar exatamente ou perceber uma pedra no arroz, um osso de frango que vai mastigar e tudo mais, e isso acaba lesionando, danificando a própria peça protética, por causa dessa diferença que existe aí na hora de fazer a calibração dessa força. Então isso é uma coisa para ser pensada, tá? O importante é a gente preservar as partes do nosso corpo, porque tudo tem uma função e tudo tem exatamente uma maneira apropriada de poder produzir o melhor resultado para o funcionamento do nosso corpo. Então, se você tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, marque uma consulta com a gente. Se você quiser trazer o seu caso para a gente poder avaliar, analisar junto com você e fazer você entender, esclarecer as dúvidas eventuais que você tenha sobre optar por uma situação ou outra situação, nós aqui da Clínica Núcleo Endo estamos muito preparados para poder te atender. Vai ser um prazer te receber aqui. Obrigado.